Amém? Louvado seja Deus. Salmo de número 62 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, em todos os momentos. Ó povos, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra e pelo privilégio que temos de estar aqui mais uma vez, diante, meu Deus, da Tua Palavra, que é inerrante, palavra essa que é fiel, eterna e verdadeira. Traz, meu Deus, o nosso entendimento cativo nessa noite, para que venhamos aprender e compreender as verdades contidas aqui nesse texto. Assim oramos no Teu nome. Amém. Queridos, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre pressão e estresse. Como aliviar a pressão e o estresse? Quem não está estressado, né? Quem hoje no século 21, em 2022, não está estressado ou vivendo alguma pressão muito grande? É apenas os recém-nascidos. Mas eu acredito que todo mundo aí, já de 10, 12 anos para frente, já está sob alguma pressão e sendo influenciado aí de alguma maneira, andando estressado. Eu quero compartilhar com vocês que existem momentos que nós passamos na vida que parecem não ter fim. Você já passou por algum desses? Você pensou, meu Deus, não acaba, e esse mês não chega até o final, e esse dia que não termina. Queridos irmãos, em um único dia, o meu cachorro mordeu uma pessoa tão querida, a tesoureira da nossa igreja. Foi uma mordida tão grave, eu corri com ela para o hospital. Nesse mesmo dia, eu tinha feito um exame, descobri que estava com pedra na vesícula. Nesse mesmo dia, minha esposa foi levar os exames para mim no hospital, para eu mostrar para a médica. Voltando para casa, um motociclista bateu no carro, e a minha esposa estava dirigindo. Nesse mesmo dia, eu fui pagar a fatura do cartão de crédito e paguei a fatura errada, a do mês que eu já tinha pago. E eu falei, Senhor, esse dia não vai acabar? O que está faltando acontecer nesse dia ainda? E nós enfrentamos fases da nossa vida que parecem intermináveis. O agigantamento dos problemas diante dos nossos olhos nos deixam diminuídos. E nós pensamos que somos raquíticos, pequeninos, diante de tanto problema que se levanta. As muralhas parecem ser intransponíveis. É tanto peso sobre os nossos ombros que nós pensamos que não vamos resistir, que nós vamos sucumbir a esse peso. E esse salmo que nós lemos é mais um salmo composto por Davi debaixo de muita pressão e muito estresse. De muita pressão e de muito estresse. Davi, ele estava em desvantagem.
sendo constantemente ameaçado de morte, a sua vida corria perigo. Ele era vítima de tramas cruéis, de pessoas perigosíssimas e falsas. Davi estava sendo ameaçado pelo seu próprio filho Absalão, que encabeçava uma rebelião para depô-lo do trono e tornar-se rei no seu lugar. A desgraça não estava só lá fora, mas também estava acontecendo dentro da casa dele. O filho com ódio do pai, querendo matar o pai. E vocês sabem muito bem que Davi teve que fugir para não lutar com o seu filho. Davi, nessa fuga, nesse caminho, por onde ele passava, as pessoas amaldiçoavam ele. Teve até um rapaz, parente de Saul, que andava pelo caminho, por cima dos montes, jogando pedra em Davi e amaldiçoando Davi. Davi estava sofrendo muito. E ele então chega e escreve esse salmo. Note o sofrimento de Davi no versículo 3 e 4. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo eles amaldiçoam. Davi estava sofrendo ameaças de morte. Davi estava sofrendo pressão por todos os lados. Davi estava vivendo com adversários dentro da sua própria casa. E para os seus adversários, Davi já tinha sucumbido. Para os seus adversários, a derrota de Davi já era certa. E sabe o que aconteceu? Davi começou a dar ouvidos a essas mentiras. E ele mesmo começou a acreditar naquilo. Ou seja, o próprio rei Davi também pensou que a sua vida estava acabada. Cedeu à pressão, cedeu ao estresse. Ele mesmo olha para si e a visão que ele tem dele mesmo é: eu sou uma cerca velha, podre, que está prestes a cair. Eu sou um muro todo rachado que está prestes a ser derrubado. Davi, quando diz esses versículos, ele está falando: o meu mundo está prestes a ruir, a qualquer momento tudo vai se dissolver nesse meu mundo. Eles se deliciam com mentiras. O mundo está aí, o diabo está aí fora para acusar você e para encher a sua cabeça de mentira. E o problema é que muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras. Davi então diz: até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Sem falar, meus queridos irmãos, no gosto amargo da traição que esse homem estava enfrentando. Davi tinha sido traído não por seus inimigos, mas por seus amigos. Olha o que ele fala aí no versículo 4: com a boca abençoou, mas no íntimo amaldiçoou. Eram aquelas pessoas que estavam dentro da casa dele, que davam aquele sorriso amarelo, apertavam a mão do Davi, davam tapinha nas costas, mas por dentro estavam desejando um mal para aquele homem. Davi estava sofrendo terrivelmente, terrivelmente. Pressão e estresse são dois ingredientes capazes de destruir e desestabilizar qualquer ser humano. Pressão e estresse. Muita pressão e muito estresse pode levar você inclusive a ter problemas cardiovasculares. Você pode infartar devido ao estresse e à pressão. E Davi estava sofrendo muito com esses dois problemas. Por mais incrível que você seja, por mais forte que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais inacreditável que você seja, se você não tomar cuidado com a pressão e com o estresse, você vai sucumbir. Você pode morrer. É sério, querido. Davi foi um homem extremamente incrível. O único na Bíblia chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse camarada, quando era um adolescente, um jovenzinho, irmão, jovem, esse cara matou leão. Jovem, esse cara matou um urso. Eu e você que já somos homens feitos, se vê um leão, um urso, nós saímos correndo.
Davi partiu para cima e falou: você não vai matar as ovelhas do meu pai, não, já são poucas ovelhas, eu mato você. E esse foi o discurso dele para Saul, quando ele ainda jovem disse: eu vou matar esse gigante. E Saul disse: você está ficando louco. Ele falou: Saul, você não sabe da minha história. Eu estava no deserto apacentando as ovelhas do papai, e veio o leão, eu matei, veio o urso, eu agarrei ele pela barba e degolei. Esse gigante vai ser só mais um nas minhas mãos. É esse homem que matou leão, que matou urso, que matou gigante, que destruiu exércitos poderosos, a ponto do povo gritar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Esse homem estava sucumbindo à pressão e o estresse. O leão não matou, o urso não matou, o gigante não matou, os exércitos não mataram, mas a pressão e o estresse estavam levando esse homem a óbito. A pressão e o estresse estavam fazendo esse homem desistir da própria vida, a ponto dele dizer: eu estou desmoronando, eu sou uma cerca velha de palanques podres, eu sou um muro todo rachado, a minha vida está acabada, a qualquer momento vai chegar o meu fim. Isso tudo por conta da pressão e do estresse. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, como é que esse homem não sucumbiu? E ele nos revela. Ele nos revela como ele pôde resistir a tamanha pressão e estresse. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você está passando, meu querido, mas há sim como você se livrar dela, no nome de Jesus. Geralmente, quando nós estamos sob muita pressão e estresse, a nossa alma fica inquieta. A nossa alma fica inquieta. Sabe aquele momento que é para você descansar? E aí você deita na cama, e o turbilhão de pensamentos e inquietações do coração começa. E o teu corpo quer descansar, mas a tua mente não para, a sua alma fica aflita. A sua alma fica alvoroçada, turbulenta, impaciente e inquieta. Mas Davi nos revela como ele amansou a sua alma, como ele amansou a própria alma. Versículos 5, 6 e 7, leia comigo. Descanse somente em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Sabe o que Davi diz para nós nesses textos aqui? A fé de Davi não estava em Deus e em outras coisas. Sabe o que deixa a nossa alma inquieta? É que às vezes a gente está com a nossa fé em Deus, mas também a gente está com a nossa fé na resposta de alguém. A gente tem a nossa fé em Deus, mas também tem a nossa fé em alguns outros lugares, em alguns outros caminhos. E aí nós vamos ficando inquietos, porque essas outras coisas são falíveis. Essas outras coisas são inadministráveis. E às vezes você tem mais fé na pessoa que lhe prometeu algo do que no Deus que lhe prometeu algo. E Davi está dizendo: a minha fé não está mesclada com mais nada. A minha fé absolutamente está em Deus. Ele é a minha torre alta, Ele me coloca lá em cima. Deus é quem defende a minha salvação e a minha honra. Ele é o meu refúgio. A minha fé não é adulterada. A nossa alma se aquieta quando nós a alimentamos com uma fé pura no Deus vivo e perfeito. Eu quero concluir esse estudo com vocês, dizendo que a estrutura desse texto, desse salmo, ela está dividida em 3 blocos, em 3 grandes blocos. Se você olhar, você vai ver uma palavrinha aí na sua Bíblia, Selá. Do versículo 1 ao versículo 4, aí depois tem uma palavrinha, Selá. Do versículo 5 até o versículo 8, uma palavrinha, Selá. E aí você termina o salmo. Isso aqui não é uma oração, isso aqui é uma música. É uma música. O primeiro versículo e o segundo se repetem com o 5 e o 6. É uma canção, há umas estrofes aqui, há um coro. Davi, angustiado, adorou ao Senhor. Paulo e Silas na prisão, todo machucado, preso com os pés no tronco. Sabe o que a Bíblia diz que eles estavam fazendo? Louvando e adorando o Senhor. Porque muitas vezes nós usamos como desculpa as aflições da nossa alma para não adorar ao Senhor. E Davi, debaixo de tanta pressão, de tanto estresse, ele compôs uma música.
de adoração ao Senhor, aonde o refrão se repete, e o refrão é mais ou menos assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma descansa somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Eu quero terminar esse sermão aplicando nas nossas vidas esses versículos. Do versículo 1 ao versículo 4, há uma lição aqui: aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Do versículo 2 do versículo 5 ao versículo 8, há uma lição também: depender de Deus. Do versículo 9 ao versículo 12, ouvir a voz de Deus. Amém? Descansar em Deus. Leia comigo o versículo 1 ao 4. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, irmãos. Descansar em Deus significa esperar em Deus. E há uma diferença aqui, porque muitas pessoas esperam por, mas não esperam em. Muitas pessoas e muitos crentes bem intencionados esperam por Deus, mas eles esperam por Deus fazendo as mesmas coisas, trilhando o mesmo caminho, vivendo a mesma vida, se refugiando no mesmo abrigo de sempre. E muitas vezes esperam por Deus, mas eles contam com o seu abrigo seguro, que pode ser a sua conta bancária, o seu dinheiro, a sua força, a sua influência, a sua capacidade de resolver problemas. E Deus é só mais um acessório. Deus é só alguém para que, se tudo der errado, você o invoca e ele vem e resolve o seu problema. Por isso que muitos estão aflitos, estressados e sob pressão, porque estão esperando por Deus e não estão esperando em Deus. Quando o texto diz que nós devemos esperar em Deus, esperar em Deus é estar no próprio Deus, é estar debaixo dos braços, das asas do próprio Deus, é caminhar o caminho sobre a rocha, o caminho que salva. Não é mais caminhar do meu jeito, não é mais caminhar no meu caminho, mas entregar a minha vida e dizer: Senhor, eu vou trilhar no seu caminho, porque eu sei que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Estar em Deus, irmãos, é estar unido com o Senhor, em um só corpo, em um só propósito. Esse caminho, ele salva. É estar abrigado dentro da torre que não é abalada. O único abrigo seguro que nós podemos abrigar, irmãos, é no próprio Senhor Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Todos os abrigos do mundo, eles são abalados e afetados, mas Deus nos coloca em uma torre alta, aonde não somos abalados. Pastor, isso nos imuniza de problemas? É óbvio que não. Enfrentamos e enfrentamos muitos, como Davi, mesmo estando escondido em Deus, ele estava aflito. Versículo 3 e 4. Aqueles que esperam em Deus não são abalados. Talvez para os outros estamos sendo abalados. Talvez na nossa própria visão nós estamos como Davi, como nos consideramos cercas velhas e muros rachados. Mas Deus está olhando para nós e está dizendo: não, a sua estrutura está bem firme. Os teus pés estão sobre a rocha que salva. Amém. Irmãos, o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Talvez para os outros ou até mesmo para nós estamos prestes a cair, mas não para Deus. Para Deus, nós estamos firmes e seguros quando nós esperamos nele. E não só esperamos por Ele, fazendo as coisas do nosso jeito. Em segundo lugar, do versículo 5 ao 8, o salmista nos ensina a depender de Deus. Descansa somente em Deus, ó minha alma,
dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. É Ele a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio. Como é bom lembrar a nossa alma, como é bom lembrar a nossa alma, de que apesar de estarmos neste mundo aqui, nós não pertencemos a esse mundo. Porque muitas vezes a nossa alma se acostuma com isso. E nós acabamos confiando mais, dependendo mais do sistema instaurado nesse mundo, do que do nosso sistema de origem, que é o celestial. Como é bom lembrar a nossa alma que devemos, como ele disse aqui no versículo 7, depender de Deus. Não só a nossa salvação, mas também a nossa honra depende de Deus. Nós precisamos lembrar a nossa alma que estamos vivendo no mundo, mas que não pertencemos a Ele. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. É bom lembrar que é Deus quem entra em nossa defesa. É bom lembrar, meus queridos irmãos, que é Deus quem se levanta ao nosso favor. É bom lembrar que o nosso Pai é um justo juiz e é Ele quem julga as nossas causas. É bom lembrar que no céu nós temos um advogado justo e fiel que intercede por nós. É bom lembrar que nós dependemos desse Deus e não de nenhum outro sistema desse mundo, que é Deus quem levanta a sua voz e a terra se derrete. É Deus, é Deus, é Deus. Depender de Deus, depender de Deus. E quando eu posso depender de Deus? E o salmista responde: todo momento, todo tempo, todo minuto, toda hora. Versículo 8: confie nele em todos os momentos. Ô irmão, Deus não aparece de vez em quando na nossa vida, não. O nome dele é Emanuel, Deus conosco, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus conosco. Quando você dá a sua mão para Cristo, Cristo não larga da sua mão nunca mais. Amém. Nunca mais. É Deus conosco em todos os momentos. Confie nele em todos os momentos. Terceiro e último, o salmista nos ensina a aprender a ouvir a voz de Deus. No versículo 9 ao 12: os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na exortação, nem ponham a esperança na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Ouvir a voz de Deus. Ô meu querido, você está ansioso? Você está sob pressão? Você está estressado? Você anda angustiado e aflito? Porque você está dando ouvido a muitas vozes por aí. Há muitas vozes. Voz de pessoas vazias. Voz de pessoas que não têm nada a agregar na sua vida. E aí você está dando ouvido para essas pessoas, enchendo seu coração, a sua mente com palavras que não têm nenhum valor. Você pode estar dando ouvido, está dando muito ouvido para essas vozes vazias, que só sabem mentir, mentir e mentir. Pessoas que não têm discernimento, que não falam a verdade. Pessoas vazias de tudo. E a Bíblia diz que eles são tão vazios que se colocar todos eles juntos na balança do céu, eles pesam menos que o sopro, menos que o vento. Eles não têm peso nenhum, eles não agregam nada, eles não têm qualidade nenhuma. Eles são cabeça de vento e estão enchendo a sua vida com besteira. E você anda com a cabeça pesada, cabeça inflada, a mente carregada, parecendo um balão, porque você está dando ouvido a essas vozes. E essa voz pode estar saindo da tela do seu celular,
Essa voz pode estar saindo da tela da sua televisão. Essa voz pode estar saindo daquele colega no trabalho que não tem nada a agregar na sua vida. Enfim, pode estar saindo de um parente próximo, eu não sei. Mas você está dando ouvido a vozes que estão lhe estressando. Estão colocando peso em você. E a Bíblia diz que não, que nós devemos dar ouvidos aos nossos irmãos. Pois é eles que nos ajudam a levar as nossas cargas. Que nos ajudam a dividir o peso da angústia. E nós estamos dando ouvido a muitas pessoas vazias. Quando pesados na balança do céu, essas pessoas e seus discursos são mais leves do que um sopro de vento. Muitas pessoas também estão sob pressão e estresse. Sabe por quê? Pois plantaram isso nas suas vidas. O profeta disse. Tem gente que pensa que não é versículo, mas é. Procure na sua Bíblia. Quem planta vento pode tempestade. E as pessoas procuraram isso. Deram ouvidos à voz da corrupção, à voz da ganância. E em nome de construir uma vida confortável, uma vida segura para si e para a sua família, não atentaram da maneira como estavam fazendo. E tudo que conquistaram através de extorsão e roubo. É isso que o texto diz aqui, versículo 10. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. E aí andam preocupados. Pastor, a economia. Pastor. Porque levantaram o patrimônio através de extorsão e roubo. Balança enganosa. Balança que não pesa 1 quilo. O cliente pesa 1 quilo, mas lá está marcando 850. Essa extorsão muitas vezes não é só uma obrigação, uma agressão física, a pessoa fazer aquilo que você quer. Tem muitas pessoas que estão extorquindo dos outros de uma maneira psicológica e sentimental. E constroem as suas vidas através de extorsão e roubo, e aí não sabem por que estão aflitos, por que estão passando por problemas. Outros até conquistaram as suas riquezas, as suas fortunas de maneira íntegra e honesta, mas sabe qual foi o erro? Colocaram ali o coração. E quando você coloca, meu irmão, o seu coração a não ser em Jesus Cristo, você sofre. Pois a Bíblia diz em Mateus 6,21 que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Coloca o coração na casa, o coração no carro, o coração no emprego, o coração em todo que é lugar, menos no Senhor Jesus. E depois não sabe por que estão aflitos, por que estão andando de cabeça baixa, por que estão desesperados. Sabe por quê? Porque o seu coração não está guardado no Senhor Jesus. Aqueles que estão com o coração em Cristo e não nas riquezas, irmãos, há um tesouro no céu garantido. E a Bíblia diz que lá o ladrão não consegue arrombar e entrar. Lá, aquele tesouro não existe traça e ferrugem que corroa. Estar com o coração nas riquezas também traz grande aflição. Se não fosse Jesus, não teria dito: olha, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem as riquezas. Muitas pessoas conquistaram grandes riquezas honestamente, mas colocaram nelas o coração, e por isso andam aflitas. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dão ouvidos para os cabeças de vento, dão ouvidos para a voz da ganância, dão ouvidos ao coração, e aí não entendem por que estão tão aflitos e estressados. Todas essas vozes conduzem as pessoas para grande estresse e aflição. Você precisa então aprender a ouvir a voz de Deus. E o salmista diz, por isso eu acho que Deus nos fez com dois ouvidos, irmãos. E o salmista diz, uma vez disse Deus, e duas eu ouvi. Duas eu ouvi, versículo 11, uma vez disse Deus, e 2 vezes eu ouvi. O que é que Deus falou? Você quer saber o que Deus falou? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Deus está falando para você o seguinte: olha, dê ouvido à minha voz, porque eu sou o Todo-Poderoso. Não há ninguém mais poderoso do que eu. A mim pertence o poder. Não tem ninguém nem em segundo, terceiro, quinto, milésimo, bilionésimo lugar. Não existe na terra, no céu ou em qualquer lugar alguém mais poderoso do que eu. Então dê
ouvidos à minha voz. Sabe o que Deus diz também? Além de eu ser o mais poderoso, o todo-poderoso, eu sou o único que é fiel. Vocês podem confiar 100% em mim, porque eu não sou homem para me arrepender, e nem filho do homem para voltar atrás. Eu não minto e não volto atrás na minha palavra. Eu sou fiel, e eu estou com vocês todos os momentos. Eu cumpro aquilo que eu falo. Sabe o que mais que Deus fala também aqui, que nós precisamos ouvir? Eu sou justo. Eu sou justo. Enquanto o mundo não é, enquanto no mundo tem jeitinho, comigo não tem. Eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja aí versículo 11 e 12. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Conforme o seu procedimento. Para encerrar, você precisa aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus é esperar em Deus. Deus não quer você longe dele, não, meu irmão. Volta para os caminhos, se arrepende, se reconcilia com o Senhor, volta a se abrigar no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, descansa em Deus. Em segundo lugar, dependa dele. Meu querido, Deus não é só o seu Criador, não. Deus é o seu sustentador. Isaías 41, versículo 10 diz que Ele nos segura com a destra da sua justiça. Deus é o nosso Deus que providencia tudo aquilo que nós precisamos e infinitamente mais. A Bíblia diz, infinitamente mais. Você precisa também, meu querido, aprender a ouvir a voz de Deus. Não dê ouvidos à voz do seu coração. Não dê ouvido à voz desses cabeças de vento que andam falando besteira por aí. Não dê ouvidos à ganância, mas ouça a voz de Deus. A voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então você encontrará alívio verdadeiro, esperança verdadeira e salvação eterna. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, Deus de amor, obrigado, meu Jesus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor falou aos nossos corações. Seja paizinho com cada um aqui. Não deixe, meu Deus, essa palavra cair no vazio, mas que ela produza no nosso coração frutos para a vida eterna. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.